da 4ª reunião do Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos. Temos conosco Tatiana Prazeres, a secretária de Comércio Exterior do MIDIC, o embaixador Fernando Pimentel, diretor do Departamento de Política Comercial do MRE, Marcela Carvalho, secretária executiva da CAMEX, o embaixador Felipe Fox, diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e de Serviços, também da MRE. As autoridades fazem uma breve apresentação, depois a gente abre para algumas perguntas. Obrigado. Oi. Boa tarde já, né? Então, só vou dar um panorama dos temas todos que a gente está negociando nesses dias, aí depois o pessoal aprofunda. Bom, o Brasil tem 4 prioridades que vão compor o nosso pacote de consensos, digamos, né, de resultados que estão sendo negociados. Um deles é o que é o mais tradicional, que mais se repete, é um tema recorrente do G20 de comércio, do Grupo de Comércio de Desenvolvimento e Investimento, que é a reforma da OMC. A gente sempre discute, mas é uma discussão. Os países do G20 têm claro que é um subgrupo, digamos, da OMC, que tem uma contribuição a dar, opiniões, etc., mas a gente discute esse processo e maneiras de incentivar o processo. Outro tópico que a gente está cuidando também, que a gente elegeu como prioridade, aí sim, da presença brasileira, é a questão da inclusão de mulheres no comércio internacional, de como fazer isso. A gente tem foi todo um processo que a gente fez em conjunto com o B20 também. O terceiro tópico, que é o tópico que Marcela e Felipe também estão levando, é a questão da presença das cláusulas de desenvolvimento sustentável em acordos de investimento. E o último é o desenvolvimento de princípios do G20 para a atuação dos governos na elaboração de políticas nesse nexo entre comércio e desenvolvimento sustentável, né? Como os países podem ou devem, né, proceder na hora de pensar e conceber suas políticas para que elas tenham um efeito mais benéfico, digamos assim, para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Acho que esses são os nossos 4 processos negociadores, a gente chama de trilhas negociadoras, né? E cada uma está se desenvolvendo no seu próprio passo, digamos assim, mas acho que é isso o suficiente do meu lado. Tatiana, você quer? Bom, primeiro um comentário rápido sobre reforma da OMC, né? Naturalmente, como o Fernando Pimentel mencionou, o G20 é um subgrupo de um grupo muito maior que compõe a OMC. O que nós costumamos dizer é que o G20 é capaz de conferir impulso político, né, às negociações da OMC. O Brasil valoriza o sistema multilateral de comércio, portanto, este foro tem o potencial de contribuir para uma discussão que para nós é importantíssima, que deve acontecer naturalmente na sede da OMC, com todos os membros. Mas sem o G20, sem o apoio do G20, certamente não é possível avançar. O apoio do G20 é necessário, mas não é suficiente, evidentemente, para o avanço que a gente gostaria de ver na OMC. Sobre o tema de mulheres e comércio internacional, é importante destacar que, pela primeira vez na história, né, o Grupo de Comércio e Investimentos do G20 trata de mulheres no comércio internacional como uma prioridade individual, como uma prioridade destacada nas discussões. Ao longo da história, evidentemente, se falou de inclusão no comércio, com empresas de menor porte, com mulheres, etc., mas pela primeira vez esse tema, de fato, ganha um destaque como uma das prioridades do grupo, né? E no terceiro tema, eu devo dizer que nada está acordado neste momento, o processo está em curso, as delegações estão engajadas em, enfim, reuniões bilaterais, reuniões no grupo grande, os ministros estão se dirigindo para Brasília neste momento, de maneira que, enfim, estamos falando aqui no momento em que o processo, de fato, se desenrola. Mas eu gostaria de fazer uma referência à prioridade que relaciona comércio e desenvolvimento sustentável. É a prioridade mais ambiciosa da presidência brasileira no tema, né, nesse grupo de comércio e investimentos.
essa relação veio para ficar, né? A relação entre comércio e desenvolvimento sustentável. Nós entendemos que, como presidência do G20, o Brasil não poderia se furtar, não deveria se furtar a encarar o desafio de buscar princípios que devam orientar a formulação e a implementação de políticas que justamente se encontram nessa conexão, no nexo entre comércio e desenvolvimento sustentável, ou seja, reconhecer a importância do tema e buscar orientar a formulação de políticas públicas mundo afora nessa conexão é algo que o Brasil entende como prioritário nesse momento, é algo que é desafiador, mas que, ao mesmo tempo, é de uma importância inegável no mundo de hoje. Então, enfim, são essas minhas mensagens sobre essas 3 prioridades, né, 3 das 4, e aí talvez eu passe para Marcelo, Felipe, sobre a prioridade de comércio e investimento, investimentos e desenvolvimento sustentável. Obrigado, Tatiana. Bom, Tatiana já mencionou a discussão sobre comércio e desenvolvimento sustentável. A outra prioridade que nós estamos olhando muito de perto é investimento e desenvolvimento sustentável. Especificamente o quê? Nós estamos examinando como os acordos de investimento estão incorporando agora cláusulas de desenvolvimento sustentável, que pode ser muito importante para questões como aquecimento global, direitos humanos e tudo mais. Nós encomendamos um estudo da UNCTAD e OCDE, fizeram junto esses estudos, simplesmente para fazer um mapeamento sobre como eram os acordos antes, no que tange às cláusulas de desenvolvimento sustentável, e como os acordos estão agora, como os novos acordos que estão sendo firmados recentemente estão incorporando essas cláusulas. Então, isso foi um elemento importante de base para a nossa discussão. Então, basicamente, estamos examinando por esse lado. Como vocês sabem, o Brasil tem um modelo de acordo de investimentos que ele incorpora diversos elementos, diversas cláusulas de desenvolvimento sustentável, e nós estamos promovendo esse tipo de acordo. Já assinamos com uns 16 parceiros e tem vários outros que estão na fila para assinatura, que é um tipo de acordo que é um acordo não, vamos dizer, não contencioso. A gente procura facilitação e cooperação nos acordos de investimento. Então, e várias das cláusulas desses acordos têm relação com o desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos discutindo todas essas questões no grupo. O G20 é um foro ideal para esse tipo de discussão. Eu passo para a Marcela, para complementação. Bom, obrigada, boa tarde a todos. Então, como o Felipe mencionou, esse acordo, esse modelo de acordo do Brasil de 2013, então o Brasil é pioneiro na adoção dessas cláusulas, né, que tratam aí de desenvolvimento sustentável, mas também de facilitação de investimentos. E aqui o exercício é tentar ver para onde o mundo está indo, né? Então, esse mapeamento que a presidência do Brasil do G20 encomendou, como mencionou também o embaixador Philip, mostra claramente uma tendência de adoção dessas cláusulas pelo mundo. E por que isso importa? Porque hoje os países não querem mais um investimento que gera emprego e renda apenas. Isso é importante, obviamente, mas também é importante que esse investimento ele observe as comunidades, que ele venha com aí um olhar para o meio ambiente, que ele olhe também para as questões de direitos humanos, empregabilidade, que ele contenha aí cláusulas que facilitem aí a contratação de mulheres, né? Então, a contratação de fornecedores que são pequenos e médios. Então, tem uma série de outros benefícios sociais que esses acordos passaram a olhar e que esses investidores
precisam se engajar também para se adequar a essa nova realidade. Hoje de manhã nós fizemos um evento em conjunto com o B20, e esse evento serviu para trazer, de fato, como o investidor, né, a gente trouxe empresas e trouxe a Sherpa do B20, como esse tipo de acordo se conecta com o mundo real, né? Como investidor, ele percebe esse tipo de acordo que, por muitas vezes, foi um custo, essas provisões, esses requerimentos, por muitas vezes, foram um custo e que hoje são assets, né? São benefícios que se incorporam. E, por fim, a gente teve a participação de Canadá e África do Sul. A África do Sul receberá a presidência do G20, então, para nós, era bastante importante que a África do Sul recepcionasse o assunto, porque, obviamente, que os países definem suas prioridades, mas, para nós, é importante que a África do Sul dê continuidade a esse trabalho no tema, e Canadá, porque também já tem uma larga experiência no assunto. Então, a ideia é que a gente consiga, de certa forma, influenciar ou mostrar, ao mostrar para onde o mundo está caminhando em termos de acordo, tentar influenciar também esses novos acordos, né? Boa tarde, Anthony Bowles da Reuters. Diplomáticos aqui em Brasília dizem que não tem consenso sobre todos os pontos e que não vai haver um comunicado conjunto, como sempre tem depois desses grupos. Você pode confirmar isso? E ainda mais, parece que a prioridade esta da inclusão das mulheres é um problema que causou a oposição de alguns países, ou a um país em particular. Não, eu saindo um pouco do G20, mas dentro da reunião, o ministro da Economia espanhol falou semana passada em Madrid que isso aqui poderia ser o cenário ideal para continuar e até fechar as negociações União Europeia-Mercosul. Vocês têm alguma informação sobre isso? Há alguma coisa que esteja colocada nesse sentido? Obrigado. Vou começar com a primeira. Só para deixar bem claro, nunca houve... há duas modalidades aqui desse G20 brasileiro. Alguns ministros escolhem fazer comunicados, outros não. O nosso nunca foi a ideia de fazer comunicado, porque a gente está preparando uma coisa diferente, que é esse pacote de consensos, que são documentos a serem entregues, mais do que um texto. Então, quando a gente falar dos princípios para comércio e desenvolvimento sustentável, são princípios do G20 que são perenes. Eles, na verdade, até têm uma vida mais longa do que um comunicado que repete a cada ano. Esse daí ficaria estabelecido como princípios do G20 que ficam, digamos, estabelecidos sem prazo de validade, digamos assim. É claro que, como a secretária Tatiana falou, está tudo em negociação agora. Todos os temas estão em negociação, mas a gente está trabalhando esse consenso. Esse daí é nosso trabalho, porque todos os documentos também a gente busca o consenso, né? Para a gente ter princípios do G20, tem que ter o consenso do G20. O G20 só funciona com consenso. Então a gente está trabalhando em todos os nossos, que eu falei, essas linhas de trabalho, a gente busca o consenso e só vai fechar com os ministros. Os ministros dão a palavra final sobre consenso, se ainda tem alguma diferença a ser resolvida, são os ministros que decidem, mas a gente está trabalhando com afinco em todos os grupos, e a ideia é essa, tem um pacote de consensos que será, inclusive, depois anexado à declaração de líderes. Os documentos que a gente produzir, a gente resolveu produzir documentos, serão acoplados à declaração de líderes, mas os ministros não vão falar, não vão fazer um comunicado só deles, dessa vez. Só para reiterar aqui, né? Buscamos o consenso, esse consenso vai ser consubstanciado num pacote de consensos,
e em todas essas frentes de negociação, nas 4 prioridades que o embaixador Fernando Pimentel se referiu, nós buscamos resultados acordados, consensuados. Então, uma outra modalidade de entrega, né, não consiste numa declaração ministerial, consiste num conjunto de entregas e que, enfim, que conterá um documento que fará referência ao avanço obtido nessas 4 linhas de atuação, tudo em aberto, o que é natural nesse estágio do processo, né? Os ministros vêm exatamente para, eventualmente, fechar alguma divergência que persista no final. Vale lembrar que é um processo muito difícil, né? Hoje, consensos na área de comércio e investimento são muito desafiadores, né? Vivemos um momento em que, enfim, há visões muito diferentes sobre comércio e investimentos mundo afora, e os países membros do G20, de alguma maneira, representam também visões muito diferentes sobre comércio e investimentos. É natural que esse processo de convergência seja difícil, e é difícil porque estamos tratando de temas importantes, né? Ou seja, o Brasil não perderia a oportunidade de sediar o G20 para pautar temas que são relevantes para o Brasil, para a comunidade internacional, para as discussões de interesse global. Então, o fato de ser difícil o processo de construção do consenso é natural à luz do fato de que nós priorizamos, de fato, temas que são relevantes, é natural diante de visões muito diferentes no mundo de hoje sobre comércio e investimentos. Falar sobre Mercosul? Sobre Mercosul-UE. Nós tivemos uma rodada de negociações, a mais recente, há 2 semanas atrás, aqui em Brasília. Nós estamos tendo rodadas praticamente todos os meses, né? Então, a negociação ela adquiriu um dinamismo bem importante, né? Nunca havia sido intenção anunciar a conclusão aqui nessa reunião. Isso não era um cenário com que a gente tinha trabalhado. Mas nós estamos bastante otimistas de que poderemos ter um desfecho positivo para essas negociações muito em breve. Então, a negociação continua num ritmo muito bom e tem alguns temas pendentes, mas esperamos continuar. Nós estamos continuando em vários formatos, né? Por videoconferência, presencial, então são várias possibilidades que nós temos. Nós estamos bastante otimistas. Obrigado. Para este ano, né? Não. Veja, o fato de haver em Brasília, neste momento, enfim, autoridades de diferentes países, inclusive representantes da Comissão Europeia, serve naturalmente como ocasião para, enfim, tratarmos o tema, né? O vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin, vai se reunir com o comissário de comércio, né, da União Europeia, Sr. Dombrovskis, amanhã, e naturalmente a discussão sobre Mercosul e União Europeia está na pauta. Oi, boa tarde, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria voltar um pouco na questão da declaração, no fato do pacote, né? A ideia desse pacote de consensos foi justamente porque havia, desde o início, uma avaliação de que seria muito difícil ou seria inviável ter uma declaração consensual. Eu lembro que, acho que foi em abril, nas reuniões, vocês comentaram do fato de ser um grupo muito heterogêneo e o que vocês esperavam, por exemplo, em termos de transparência nas negociações. Eu queria que vocês falassem um pouco da evolução dentro desse grupo e como que isso tem avançado, por favor. Fazer um comentário rápido. Natália, a decisão por trabalhar com pacote de consensos tem a ver com liberar tempo e energia negociadora para as entregas substantivas. Muitas vezes os negociadores dedicam muito dos seus esforços à linguagem, né, à negociação do texto da declaração, e a decisão deliberada aqui do grupo foi focar nos resultados, focar nessas 4 prioridades às quais nós nos referimos. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, a respeito da decisão por optar por um pacote de consensos, foco no resultado. Enfim, depois a gente pode falar um pouco sobre a questão de comércio e desenvolvimento sustentável. A gente havia falado sobre, enfim, o que nós buscamos
nessa negociação a respeito de princípios que relacionam comércio e desenvolvimento sustentável. Mas sobre a decisão, digamos, da arquitetura das entregas, talvez, Fernando. A gente sempre, acho que quem estava aqui na primeira vez que a gente esteve aqui, a gente fala, sempre foi nesses termos que a gente trabalhou. No termo, a gente tem esses 4 trilhos e 4 documentos. Fica meio supérfluo você ter 4 documentos substantivos, né, que eles têm começo, meio e fim, que eles têm sua conclusão, etc. e tal, e ainda colocar tudo isso dentro de uma declaração. Então, a opção foi, e também uma modalidade que foi criada, acho que não sei, foi inovação, digamos, da presidência do Brasil, de criar esse modelo também. Olha, vocês preferem priorizar documentos, os documentos são anexados à declaração de líderes, vocês trabalham só com documentos que a gente entende que é um produto mais coeso, né, e tão consensuado quanto, né, é tão, possivelmente mais difícil, como eu falei, porque os países notam que isso aqui vai ser uma coisa que vai ficar perene como um princípios do G20, não são princípios do G20 brasileiro, princípios do G20, por exemplo, para a questão de comércio e desenvolvimento sustentável, né, na questão das análises, dos estudos que a gente faz, eles são anexados mas nunca houve, a ideia foi, então, trabalhar nos documentos, tornaria meio que redundante, meio até difícil de encaixar documentos bem heterogêneos, na verdade, que são prioridades bastante diferentes numa declaração só, que ficaria meio complexo. O que isso muda, pensando na cúpula em novembro, né, em termos de, enfim, vocabulário ou tratamento? Assim, não sei se você já entende como vai ser a declaração de líderes, né? Vai ter a declaração consensuada dos líderes, eles estão negociando, etc. E ela, só dando, meio chato, mas eu vou dar a arquitetura, como é que funciona. Ela vai ter dois anexos de entregas, onde os líderes vão listar suas entregas. Então, a gente vai discutir aqui, consensuar nossas entregas, e essas entregas também elas figurarão inteiras, né, no documento dos líderes. É isso. Então, não é uma questão de linguagem, claro. Aí, quando os líderes forem tratar, isso vale para todos as ministeriais, quando eles forem tratar dos temas que têm a ver, porque eles vão falar de várias coisas, né, vão falar de comércio também, finanças, etc., claro que eles vão olhar, porque os grupos específicos discutiram, entregaram as prioridades, quais foram, e vão tentar incorporar na sua própria linguagem, mas de uma maneira que seja, digamos assim, coerente, né, com o texto, para não ficar uma coxa de retalhos, digamos assim, ou uma listagem grande. Então, eles vão trabalhar um texto com base nos subsídios que os ministros terão dados. Alguns grupos vão ter ainda anexos documentos, outros não terão, porque optaram por outro tipo de entrega, ou só uma declaração, uma coisa assim. Temos tempo para mais uma pergunta. Boa tarde, Eliane Oliveira, do Globo, tudo bom? A minha pergunta é sobre ainda comércio e investimentos, comércio e sustentabilidade, que o Brasil está tomando à frente, está se destacando, mas eu queria saber se existe, nesse contexto, uma preocupação com relação... Porque vários países estão adaptando suas legislações em nome da sustentabilidade. Se existe preocupação do Brasil em relação a mais barreiras ao comércio, por conta, justamente, em nome dessa sustentabilidade que alguns países desenvolvidos costumam usar. Obrigada. Bom, vou começar, que depois a Tatiana complementa, mas a gente tem... quando a gente resolveu tratar desse tema, uma das coisas interessantes foi que todos os países, né, do G20, a gente consulta, conversa, o que vocês acham do tema, que a presença do G20 é uma presença, né, tem que levar ao consenso. Todos os países acharam muito relevante. O G20 talvez um foro, talvez os mais apropriados para tratar do assunto, só que eles falavam assim, mas vai ser muito difícil, né? A gente falou, a gente sabe, mas a gente acha que vale a pena tentar. A gente tem, assim, uma das preocupações que a gente sempre menciona é a fragmentação, né? E por isso que acho que os princípios podem ajudar em evitar
cada país, todos os países têm legitimamente a vontade, né, e interesse em promover legislação que promova o seu desenvolvimento sustentável. A questão que a gente acha importante é que, nesse momento onde esse tipo de medida está se proliferando, é que pelo menos haja alguma coerência, algum nexo, para evitar cada medida disparando para um lado, criando um tipo ou de obrigação ou de regulação, tentar de uma maneira tentar trazer, digamos assim, alguma coerência. Por isso que a gente fala os princípios são, quando vocês conseguirem aprovar, são princípios gerais, eles são desenhados para se adaptar às medidas que existem e às medidas futuras. Ele está criando digamos, balizas mais ou menos assim, de alto nível, digamos assim, para dar um pouco de coerência a essas iniciativas que já estão em curso, mas elas vão aumentar, e a gente está tentando, então, com esses princípios, trazer alguma coerência e evitar uma total divergência de todos os princípios. A gente não está apontando especificamente para nenhuma medida, para nenhum tipo de medida específica, mas dando essa mensagem: olha, é importante, ainda mais que a gente está falando de desenvolvimento sustentável, que tem uma grande parcela demanda cooperação internacional, uma grande parcela dos objetivos, uma grande gama de interesses demanda cooperação internacional, para que a gente torne um ambiente, pelo menos, propício a essa cooperação. Né? Não sei, Tatiana. Obrigada. Bom, é isso mesmo. A relação entre comércio e desenvolvimento sustentável veio para ficar. O governo brasileiro tem um compromisso inquestionável com o desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação com a proliferação de medidas adotadas com o argumento de desenvolvimento sustentável, que muitas vezes causam restrições desnecessárias ao comércio. Nós trabalhamos com a ideia de definir parâmetros, balizas, que devem orientar a atuação dos membros do G20, quizás globalmente, né, à medida em que eles legislam com vistas à promoção de objetivos de desenvolvimento sustentável e que essas medidas se relacionam com o comércio. Então, enfim, como o Fernando falou, a ideia é, de alguma forma, reconhecer a relevância do tema e buscar uma atuação mais coordenada do G20 para que não haja custos desnecessários ao comércio, para que, afinal de contas, o desenvolvimento sustentável possa ser promovido da maneira como os países entendam devida, né? O direito de adotar medidas que buscam a promoção do desenvolvimento sustentável é inquestionável. Ao mesmo tempo, já que os países valorizam o comércio internacional, o potencial do comércio para a promoção de oportunidades econômicas, é importante que haja um olhar integrado, não é, para políticas que são adotadas com objetivos distintos e que devem se complementar. Fazer com que comércio e desenvolvimento sustentável sejam agendas complementares, agendas que se apoiem, é algo que motiva essa prioridade do Brasil no Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos. É a Amanda Pupo, do Broadcast. Eu queria só complementar essa questão do comércio e desenvolvimento sustentável. Vocês comentaram que não vai se procurar colocar, enfim, nesses textos, detalhes específicos, mas o Brasil tem uma ambição de estabelecer alguns parâmetros, pelo que eu entendo, e aí que eu queria só esclarecer se esses textos vão trazer algum direcionamento sobre esses parâmetros, para não ficar tão vago e, enfim, às vezes não surtir o efeito que o Brasil deseja. Só queria um pouco mais de detalhe nisso. E uma segunda pergunta sobre as bilaterais do vice-presidente amanhã. Se pudessem destacar um pouco dos temas, vai ter com o OMC, com o Mercosul, vocês têm alguma outra reunião que vocês destacariam que é importante também para a reunião dos ministros na quinta-feira? Obrigada. Então, o documento que a gente está criando, esse documento de balizas, ele vai sendo lido, digamos assim, na sua integralidade, ele vai dar nossa ambição é que ele confira esses parâmetros. Alguns parâmetros são muito simples, outros são mais complexos, a gente vai estar tentando trabalhar, mas, como eu falei antes, é num nível de generalidade tal que permita encaixar novas políticas, etc. Ele tem que poder servir, digamos assim, uma ampla gama de
iniciativas que os países do G20, que são do mundo, vão implementar ou vão buscar desenhar. Né? Eu falo, olha, por exemplo, olhar sempre não só para si, mas também para os interesses dos demais, é uma coisa que a gente está buscando para permitir essa ponte de coordenação. Né? Então, vai dar para, se a gente tivesse sucesso, lendo os parâmetros, vai dar para dar uma baliza. Só um comentário rápido, porque a gente está aqui trabalhando com um cenário de que, enfim, o que a gente busca, né? Agora, é importante ressaltar que a divergência é algo muito evidente nesse momento. O processo de construção de consenso é difícil, é penoso, sinceramente, porque, afinal de contas, são visões muito diferentes, né? O G20 pode viabilizar um consenso político que, por mais que, enfim, as orientações sejam genéricas, sejam gerais, etc., tem valor no mundo de hoje diante de visões muito diferentes, de novo, sobre comércio e investimentos. Né? Enfim, é importante a gente reconhecer a complexidade do cenário externo no qual, digamos, nós estamos inseridos nesse momento. E veja, ainda que não seja possível o consenso, e de fato é importante reconhecer essa possibilidade, as discussões que ocorrem no âmbito do grupo são fundamentais para que nós possamos avançar como comunidade internacional. Ou seja, nós estamos aqui lidando com um cenário em que, enfim, por exemplo, falamos sobre não discriminação no comércio internacional. Alguns países dizem, olha, eu quero discriminar porque, afinal de contas, eu acho que é importante, enfim, lidar com uma situação em que há guerras, em que há uma distorção causada por práticas estatais que distorcem o comércio. Enfim, é uma realidade internacional muito complexa. E a ausência de consenso também diz algo sobre o mundo em que nós vivemos. Eu não tomaria o consenso como algo garantido, longe disso. É um processo que é realmente muito desafiador, mas o processo em si tem valor, porque ter em torno da mesa as 20 economias, as 20 principais economias do mundo, 21, etc., trocando ideias de maneira franca, honesta, sobre esses desafios que se impõem sobre o comércio é algo que tem muito valor e que a presidência brasileira valoriza. Sobre a agenda do vice-presidente, talvez vocês possam tratar com assessoria, talvez seja melhor. Obrigada. Só uma coisa, que a Tatiana falou, e a gente também está num momento muito especial, né, onde a lógica, os paradigmas, os parâmetros do que era o comércio nacional, que regiam, digamos assim, os consensos, estão sendo questionados também. Então, a gente está num momento, digamos, ideal para esse tipo de discussão. A gente sabe disso e está trabalhando com plena consciência das dificuldades e do momento que a gente vive de questionamento de vários digamos assim, dos paradigmas do comércio nacional. Obrigada.